pessoal. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha história com vocês e falar o que Deus fez na minha vida, né? E continua fazendo, né? Que essa história está longe de terminar. Eu vou falar sobre a Borbulharte, né? Eu sou à frente da Borbulharte. Eu sou uma cegonha, né? Quem faz bebês reborns é conhecido como cegonha. Eu faço bebês reborns já há mais ou menos uns 17 anos. Eu tenho um infoproduto também e estou à frente de uma ONG. E para me contar como nasceu a Borbulharte, eu vou contar um pouco da minha história. A Borbulharte nasceu assim, no período mais desafiador da minha vida. Eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. E quando nasceu o meu primeiro filho, tão sonhado, tão esperado, nasceu o maior desafio da minha vida. Quando eu ouvi dos médicos que ele tinha só apenas 2 anos de vida. Ele nasceu com uma cardiopatia complexa e eu estava ali. Eu decidi, né, sabe aquela hora que a gente tem que entregar o controle para Deus, porque eu não sabia como lidar com essa situação. Eu tinha acabado de conhecer um grande amor, né? E eu decidi, eu quero ser a melhor mãe para esse menino. Seja no tempo que Deus permitir, mas eu quero ser uma mãe serena, tranquila, e eu vou fazer ele feliz. E para isso eu precisava ocupar a minha mente, né? Porque a mente da gente, né, é desafiador. E foi aí, eu ligava para minha irmã e falava assim, minha cabeça está borbulhando de preocupação. Foi aí que nasceu a Borbulharte. Parei de borbulhar a preocupação, entreguei o controle dessa situação para Deus e comecei a fazer artesanato. Eu ficava fazendo tudo quanto é tipo de artesanato, fazer biscuit, pintura em madeira. Pensa, eu sou apaixonada por artesanato. Aqueles artesanatos não me rendia muito financeiramente, mas fazia muito bem para mim, né? Ocupar as mãos, né? E naquele período, o meu filho foi crescendo. Ele foi ultrapassando os 2 anos e ele foi vivendo assim no tempo que Deus permitiu. Eu já não pensava mais, eu só vivia um dia de cada vez. Era aquele dia. Todo dia eu olhava para ele e falava, Bruno, o que eu posso para fazer você feliz? E olha que o Bruno abusava de mim, né? A Cida conhecia, e daí ele inventava coisas, só que ele queria passear, ele queria ver o mundo, ele amava sushi, ele queria comer sushi todo dia, e eu não tinha dinheiro para isso. Na época eu era casada, meu marido tinha comprado uma casa, então assim, o dinheiro era para pagar as prestações da casa, e eu não sabia se eu ia ter mais um dia para o Bruno, eu queria realizar tudo aquilo. E eu tinha essa questão, e o Bruno foi crescendo, ele foi para a escola, e um dia desses, né, como tantos outros, ele fazia tratamento em São Paulo, no Incor. E a gente ia de manhã com a ambulância, e ele amava andar de metrô. Ele era apaixonado por São Paulo. E eu sempre falava para ele, Bruno, então entre o intervalo da consulta e dos exames, a gente ia dar uma volta, porque São Paulo é bem perto, o Hospital do Coração é pertinho da estação das clínicas, né? Então ele adorava ir nas consultas porque a gente ia para lá. E nesse dia, a consulta foi antes. Eu estava ali pensando, eu falei assim, nossa, eu vou para São Paulo, eu vou lá no Brás, vou comprar umas roupas para me vender, para me ajudar ali no orçamento daqueles artesanatos. Eu estava cheia de esperança, só que nessa consulta o médico disse para mim, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia meio de emergência, só que provavelmente ele não sai da mesa. Ele usou o termo assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu lembro dessas palavras e eu perdi meu chão ali na hora, né? E o Bruno, ele não participava dessas conversas, ele estava ali no cantinho dele, todo animado para ele andar de metrô. E assim nós fomos, eu fui ali, juntei os meus cacos, né? E pus um sorriso no rosto e eu fui andar de metrô com ele. Chegou lá na estação de metrô, tinha uma longa faixa azul no chão. E ele falou para mim, na época ele era o Power Rangers azul, daí ele queria andar sobre a faixa, só que ele estava cansado por causa do problema do coração. E eu falei, Bruno, deixa a mãe pega você no colo e eu vou andando sobre a faixa com você. Daí ele falou assim, não mãe, põe eu no chão, porque não vale, eu que vou conseguir. E eu ali do lado do meu filho, ele andando sobre a faixa azul, sabe, com as condições físicas já precárias, com maior dificuldade, e eu ali do lado.
eu já estava desistindo de todos os meus sonhos, eu já estava assim, não vou mais comprar roupa, eu estava preocupada, eu estava com o coração assim, porque eu estava com medo da cirurgia dele. E o Bruno foi com a maior dificuldade, andando sobre a faixa azul, e quando ele chegou lá no finalzinho, ele levantou as mãos para cima e olhou bem para mim e falou assim: mãe, eu consegui, eu nunca vou desistir. Aquela faixa azul, ela seguiu comigo, porque toda vez que eu tinha dificuldade, é meio que eu fechava os olhos, eu estendia uma faixa azul, e eu ia andar sobre a faixa azul. A gente saiu dali, eu saí diferente. O Bruno sobreviveu nessa cirurgia. Ele foi, graças a Deus, ele saiu com vida, mas eu saí diferente dessa experiência. Logo após eu conheci os bebês reborns. O artesanato com os bebês reborns era um jeito que eu fiquei tão encantada, porque as bonecas encantam as pessoas, mas era uma forma assim mais rentável, eu ia conseguir ganhar dinheiro com aquilo. E assim eu comecei a minha empreitada com as bonecas. Eu arrumei um emprego de final de semana, que eu precisava conseguir o dinheiro para fazer o curso. Enfim, eu já era outra pessoa. Eu estava seguindo a minha faixa azul. E o artesanato com os bebês reborns me possibilitou eu levar esse menino passear. Ele queria conhecer a nascente do Rio São Francisco. Ele queria ir num hotel de frente para o mar, e tudo eu trabalhando lá no fundo da minha casa, né, na internet, eu fui alcançando. Fiz vários bebês, foram bebês meus para o Brasil inteiro, para outros países, fiz vários bebês para filmes da Globoplay, de algumas novelas que eles usavam esses bebês, né, e Deus foi me abençoando. E o principal de tudo é que eu estava curtindo ele, e eu vivia um dia de cada vez, eu aproveitava. A gente que é empreendedor sabe assim que a gente tem o tempo nosso, né? Não precisa cumprir o horário, então aquilo me facilitava para mim poder assim aproveitar cada minuto. Eu sei que todo mundo sabe da finitude da vida, que um dia vai acabar, mas quando você vive na pele, era cada dia, um dia de cada vez. O Bruno saiu daquela cirurgia e a gente vai numa consulta e eles falam assim para mim: olha, na América Latina não existe ninguém que chegou até 14 anos com essa idade. O coração dele estava uma gambiarra, ele já tinha feito várias cirurgias, mas era tudo assim, né, paliativas, para prolongar um pouquinho mais. E eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, quando ele fizer 15 anos, eu quero dar uma festa, porque ou vai ser um dia muito triste para mim, ou eu vou comemorar. E ele gostava de vermelho e dourado, ele gostava de coisas boas. E quando chegou perto dele fazer 15 anos, ele estava muito bem, sabe? Então chegou o dia de eu comemorar. Eu cheguei nele e falei assim: ô Bruno, a mãe vai dar uma festa, vamos comemorar, se chama Deus Amigos da Escola, a gente pode enfeitar essa festa de vermelho e dourado, e a gente dá um jeito de ter sushi lá, para fazer do jeitinho que você gosta. E ele olhou para mim e falou assim: nossa, mas eu tô tão cansado. Ele não estava muito assim, ele estava meio adolescente, assim, ele não gostou muito da ideia. E daí eu fiquei frustrada, porque na verdade assim, acho que o sonho era mais meu, né, que aquilo não era muito importante para mim, porque eu tinha ouvido isso, ele não tinha nem ideia. E eu peguei e fiquei pensando assim: nossa, o Bruno gosta tanto de hotel, e que tal, de repente, eu ir numa pousadinha ali perto, né, de casa, eu levo um bolinho e canta parabéns. Falei para ele: Bruno, tive uma ideia, né, vamos numa pousada. E ele gostou da ideia, só que ele foi lá no notebook e ele veio para mim, falou assim para mim que já tinha escolhido o hotel. Ele veio com um site com os 10 hotéis mais caros e luxuosos de São Paulo, porque ele amava São Paulo. Ele pensava grande, né? O Bruno não é assim, ele tinha uns pensamentos grandiosos. Ele achava que o cartão de crédito podia qualquer coisa, né? Então, para ele não tinha nenhuma crença limitante, né? E eu fiquei, a hora que eu vi aquilo, eu vi que tinha um hotel que custava $6.000 a diária. Era tudo assim, né? E eu fiquei tão frustrada. Mas eu fiquei pensando assim, então eu resolvi mandar um e-mail. Mandei um e-mail para os hotéis e contei para eles por que aquele momento era tão importante para mim. Por que aquilo significava para mim, né? E eu não contei para ninguém, porque eu fiquei pensando assim, eu fiquei me sentindo até meio ingênua, daí eu fiquei pensando, eles vão dar um desconto de 10% de $6.000, eu não consigo pagar nem os 10%, né? Que tira a conta. E eu sei que passou uns 2 dias
E quando vê, um dos hotéis ligaram para mim e falaram assim, olha, conta mais a sua história para mim. Fala do que ele gosta, me conta sobre essa história. E eu comecei a falar como se quem estivesse recebendo um trote. E eles falaram assim, olha, o dono desse hotel, ele é um francês, ele foi curado de um câncer. E quando ele recebeu esse e-mail seu, chegou na mão dele, ele passou para a área inteira, era um hotel internacional, e todo mundo quer fazer parte dessa história. Nós vamos fazer para ele um aniversário inesquecível, né? E eu perguntei, nossa, eu vou ter que perguntar, né? Quanto isso vai custar, né? Ele falou assim, o preço já foi pago. Porque eles falaram assim que mobilizou a história, todo mundo. Daí passou mais 2 dias, era uma lista, né, de hotéis, o segundo hotel ligou. Então, assim, o que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que eu nunca imaginei, né? Assim, dava um capítulo à tarde, eu ia ficar a noite inteira falando aqui para vocês, mas assim, eu lá, um dia eu vou compartilhar algumas fotos para vocês, né? Bruno voltou achando até que o lençol da minha casa era duro, depois dessa experiência toda, né? E ele já ficou muito mais, né? E eu assim foi, vivendo cada dia com intensidade. Deus conhecia o desejo do meu coração, o desejo, Ele sabia o que era importante. E a gente foi vivendo um dia de cada vez, um dia de cada vez. E eu sabia que ele precisaria de outras cirurgias, que era tudo muito paliativo. E nesse meio tempo ele estava na escola e eu trabalhava com as bonecas. E chegou o dia, né? Ficou quase 1 ano para decidir se ia fazer uma cirurgia ou não. Mas ele já estava muito cansado, ele precisava fazer uma cirurgia paliativa. E assim foi. Eu fui para São Paulo e o Bruno, ele fez essa cirurgia e ele teve uma hemorragia muito grande. Eu falei que foi logo na primeira cirurgia. E foi aí que eu experimentei o sobrenatural de Deus muitas vezes na minha vida. Eu lembro que nesse dia, ele tinha acabado de fazer cirurgia, eles ligaram para mim para voltar correndo. E eles abriram o coração dele, tudo de novo. E eles estavam fazendo cirurgia e eu estava orando em volta, ali perto da porta, esperando a resposta, mas com um sorriso no rosto. E todo mundo achou que eu estava passada. Deus tinha falado comigo que estava tudo bem. E ele saiu de lá. Ele saiu e a gente foi para o quarto. E ele era uma cirurgia grande, ele precisava comer, ele precisava ficar forte, né, para ele se recuperar. E o Bruno, assim, quando ele voltou, né, ele falou para mim assim, né, eu estava dando banho, ele falou assim, mãe, você está nervosa, né? E eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou passando algum nervosismo por ele? Eu não queria que ele soubesse, que ele tinha uma pureza. E ele disse assim, eu falei assim, por que você está meio? Ele falou assim, eu também estou nervoso. Eu perguntei por quê? Daí a preocupação dele era se a internet estava funcionando no hospital. Daí eu falei para ele, não, eu também estou preocupada com a internet. Porque ele jogava videogame. E ia lançar um jogo, né? Ele jogava o Dash, né? Os jogadores de videogame, sabe? Então ele ia lançar, ele entrou em abril, e em junho ia lançar o jogo. E ele queria muito jogar, e a gente sabia que ia ficar uma temporada no hospital. E os médicos autorizaram colocar ali no quarto dele, para ele se animar, comer. Ele escolheu a armadura que ele ia jogar no dia, ele escolheu a cor, e nós imprimimos e colocamos na UTI. Colocou uma televisão, colocou o videogame e ele ia jogando, sabe, para distrair os amigos dele. Ele tinha amigo no Brasil inteiro que jogava online com ele e estava todo mundo esperando o grande dia que era do jogo do Destiny lançar. E assim a gente foi ficando no hospital, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a recuperação estava difícil, mas estava indo tudo bem. Só que daí um dia ele passou mal e ele contraiu uma bactéria no coração, uma bactéria que precisou entubar de novo. E ele ficou muito mal e estava lá.
Nesse dia eu fiquei sempre com ele o tempo todo, mas nesse dia eles pediram para mim que eu tinha que sair do lado, dormir numa cadeira, porque eles estavam com medo de eu passar mal, de eu ficar doente. E foi o único dia que eu entrei em jejum e oração durante a noite inteira. E quando eu cheguei no outro dia cedo, lá, eles me chamaram numa salinha para assinar a doação de órgãos. Já não tinha mais nada para fazer, ele tinha entrado em falência. E as médicas falaram para mim assim que era questão de horas, eles não sabiam mais, mas que estava os parâmetros lá, estava tudo declinando. E eu conversei com elas, eu falei para os médicos assim que eu estava preparada, que eu sou grata, porque Deus, assim, ele estava com 17 anos, para quem ia viver 2 anos, que eu tinha essa gratidão, mas que eu acreditava num Deus que podia tudo, e que eu queria estar lá orando até o fim, e que eu não ia, se eu tiver que entregar, mas que eu queria orar até o fim. Aí eles me permitiram que eu entrasse ali. Era uma sala de vidro, e ali dentro, quando eu entrei, na parede estava a armadura que ele ia jogar, estava o videogame, e eu tinha prometido para ele que ele ia comer sushi, e lá no hospital eles não deixaram eu levar. Eu tinha 2 promessas que eu não tinha cumprido, que ele ia jogar e que ele ia comer sushi. E quando eu entro lá dentro, eu vejo meu filho todo inchado. Ele já estava com uma cor diferente. E foi ali que eu entendi qual que é a diferença de uma oração e de um clamor. Eu abracei o Bruno e eu molhei ele inteiro com as minhas lágrimas até secar. E eu chorei e eu cantei. E eu pedi para Deus, eu clamei. Eu falei que o clamor sai de dentro das entranhas da gente. A hora que a gente não tem mais nada E eu pedi para Deus que se Ele me permitisse só mais um pouquinho, porque eu queria cumprir a minha promessa, eu queria que ele jogasse, eu queria que ele comesse, porque eu fui uma mãe que eu fiz tudo para ele, sabe, ao longo da vida dele, mas tinha ficado isso. E as médicas ficaram tudo ali, e eles falaram que eles estavam preocupados comigo, né, porque às vezes a pessoa fala que eu estava fora de mim, e eu estava orando, e quando veio um sinalzinho diferente lá dos parâmetros. E uma médica entrou correndo e falou para mim assim: sai daqui que nós vamos entrar com a equipe intensiva, porque eu não sei o que aconteceu, mas não foi nós. Tem alguma coisa aqui maior do que nós. Não foi nós. E eu saí dali, daquela UTI, mas eu saí correndo, gritando. Eu estava tão feliz, assim, que as pessoas não entendiam, porque sabia que o meu filho estava morrendo ali, mas eu estava feliz, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa ali. E o Bruno foi traqueostomizado, e ele foi, eles fizeram a conduta dele, e dali 15 dias, o dia do jogo do Dash, ele estava jogando com os amigos dele. E ele estava comendo sushi, porque eles liberaram até o sushi para ele. E dentro, eu fiquei 5 meses na UTI. Dentro daqueles 5 meses, nós somos felizes lá dentro. E quando você mora dentro de uma UTI, a gente dá valor nas pequenas coisas, sabe? Assim, é uma melhorinha, um negocinho. Você dá valor naquilo que hoje a gente está aqui, a gente não dá valor. E quando o Bruno, depois de 5 meses, o Bruno foi morar com Deus. E quando o Bruno foi morar com Deus, eu enfrentei a maior dor que deve existir. Porque ele era meu grude, eu senti o cheiro dele, eu escutava ele falar mamãe o dia inteiro. E a minha fé em Deus, no trabalho com as bonecas, me ajudaram a reerguer. E daí, a minha gratidão, ela foi maior que a minha dor. E eu comecei a entender que Deus
usa a nossa história, Ele transforma a nossa dor em propósito. Eu comecei a olhar para outras mulheres, eu falava assim, eu comecei a ver que tinha mulheres que nem tinham às vezes filho com problema e elas não conseguiam ver solução para trabalhar, para fazer alguma coisa. Mas eu fui ver também que tinha senhoras que estavam em casa com os dias vazios, estavam com depressão. E foi aí que eu resolvi, né, a fundar também, ensinar os bebês reborns, mas fundar, nasceu no meu coração o projeto Seguindo a Faixa Azul. É um projeto onde a gente trabalha com transformações de boneca que vem do lixo, porque assim como eu, como artista, às vezes eu vejo uma boneca do lixo, eu vejo beleza, é assim que Deus vê para nós. Deus vê a gente aquilo que a gente nasceu para ser, vitoriosa, apesar de qualquer coisa que aconteceu na nossa vida. Então eu estou aqui, né? Daqui a pouco a Yara vai colocar um videozinho, mas assim que as nossas lágrimas não são desperdiçadas, elas são transformadas em propósito. Então eu sei que se tiver alguém aqui passando por algum desafio, saiba que isso é propósito, isso faz parte dos planos de Deus. Então, a vai colocar um pouquinho do meu projeto, que essa semana virou uma associação Seguindo a Faixa Azul. Parabéns.